O quão importante será que é a fruta da borracha para o governo mundial? Primeiro, será que ela é tão importante assim? E será que o Joy Boy foi o primeiro usuário da Gomu Gomu no Mi? E como Shanks roubou essa fruta? Vamos falar sobre isso hoje, galera. Mas antes, vocês sabiam que dá para assistir One Piece de graça pela Crunchyroll? Pois é, lá os episódios são lançados todo sábado às 11 da noite de forma oficial e em qualidade Full HD. E claro que não é só One Piece, tem muito mais anime para você poder assistir, como Shingeki no Kyojin, Jujutsu Kaisen e mais um monte, um catálogo recheado para vocês. E se liga que sendo Premium você tem direito ao simulcast para poder assistir todos os lançamentos uma hora depois de sair no Japão, sem qualquer anúncio. Eu recomendo que você faça isso assim como eu faço. E se liga aqui, clicando no primeiro link na descrição, você tem direito a 14 dias de graça para testar qualquer plano da Crunchyroll, beleza? Então não perde tempo e confere lá. Depois desse último capítulo, muita gente tem discutido sobre se a ideia da fruta do Luffy ser algo importante seria bom ou ruim. Porque a princípio a gente sempre reconheceu o Luffy como aquele moleque que ganhou um poder completamente aleatório de borracha e ele teve que usar da criatividade dele para assim ele conseguir ir trabalhando e evoluindo o poder daquela fruta desde a infância. E a gente pular para um cenário onde essa fruta seria algo predestinado ou algo super importante que o governo deseja e almeja e precisa muito ter sob o comando dele, é algo que foge um pouco dessa identidade que foi construída desde o começo do mangá. Então muita gente tem se perguntado se isso seria bom ou ruim e muitas ideias têm surgido a partir disso, como a ideia do meu querido amigo aqui, Carlos Henrique. Se liguem só, talvez tenha sido o Barba Negra quem roubou a Gomu Gomu no Mi. Isso porque ele sabia do potencial que a fruta tem quando despertada, melhoria do sistema cardiovascular, corpóreo e etc. Ela também poderia absorver os ataques da Gura Gura e poderia usar seu poder no campo de batalha, raio em quilômetros. Shanks pode ter sido acionado pelo governo para recuperar a fruta e guardá-la, e enfrentou o Barba Negra onde ganhou a cicatriz no rosto. Meu irmão, isso aí seria interessante, né? Ele ficou com a fruta no bando e Luffy a comeu descuidadamente. Ele nada contou para o governo mundial. Quando o Luffy surgiu, eles questionaram Shanks, que prometeu não permitir que o Luffy saísse de controle. Agora, o Luffy causou um certo estrago no território da Big Mom, os jornais noticiaram algo maior do que realmente foi, e isso fez o Shanks sentir a necessidade de se mexer em relação a isso e falar com o governo mundial sobre o Luffy. Cena vista quando ele se dirige aos anciãos. Meu irmão, como eu falei, quando a gente começa a teorizar essas coisas, a gente vai para drogas muito mais pesadas. Eu confesso que a parte que eu curti dessa teoria seria o Shanks enfrentando o Barba Negra e ele assim ganhando a cicatriz que a gente ainda não sabe em que circunstância ela aconteceu. Ou o comentário do meu brother Chaberto Rolak. A Gomu Gomu no Mi sendo uma fruta engraçada que um Tenryubito queria, quando descobriu que foi roubada, mandou prender o incompetente responsável Hushu. Para quem não sabe, o Oda ele já definiu a fruta da borracha como sendo algo engraçado, como sendo uma fruta engraçada. E isso fomenta a ideia de que talvez Joy Boy tivesse também essa fruta. As coisas começam a se interligar ali de maneira um pouco sutil. Pelo menos sendo uma ordem de um Tenryubito faria sentido, né? Com a personalidade deles de serem completamente mimados e darem qualquer ordem ditatorial que vá contra a vontade deles ou que desobedeça a eles. Ou o comentário do Danilo Cardoso dizendo que a carga do navio não era apenas a Gomu Gomu no Mi, mas sim que tinha outros itens valiosos que provavelmente o Hushu não sabia. Então o Shanks chegou, roubou tudo e por isso Hushu foi preso. Também seria uma hipótese interessante, né? Se não tivesse só a fruta da borracha naquele navio e por conta de toda a perda, na verdade, de todo o conjunto da obra que foi perdido ali naquele navio, faria sentido, assim, justificar a prisão do Hushu. Mas uma coisa que eu discuti no meu review foi sobre a hipótese mais pé no chão, que seria a simples lacuna da curiosidade. A gente ter a informação de como Shanks conseguiu roubar a fruta, de quem ele roubou a fruta, afinal a gente só sabia que ele tinha roubado de um navio inimigo, mas a gente não fazia ideia de quem que era. Se tratava de outro navio pirata, se tratava de um navio do governo, da marinha, a gente não fazia ideia e agora a gente tem essa curiosidade preenchida, né? Essa seria a hipótese mais pé no chão, só a gente ter essa informação pra gente preencher aquela lacunazinha de curiosidade que a gente sente a necessidade de preencher, de saber mais de como as coisas funcionaram. Agora, uma coisa que eu acharia muito legal, já que o bando do Shanks, ou o Shanks diretamente, ou alguém do bando do Shanks conseguiu roubar essa fruta do Hushu, eu acharia muito legal se a gente confirmasse, tivesse a confirmação de que o Lucky Who foi o cara que conseguiu enfrentar o Hushu e assim roubar a fruta dele, no caso a fruta da borracha, porque
Sendo sincero, o Roos sendo um mestre no Rokushiki, eu sempre imaginei o Lucky Roo, ele sendo um cara mestre no Seimei Kikan, ele conseguindo mostrar em algum momento do mangá a habilidade de conseguir emagrecer. Imagina só ele nessa fanart, assim como ele tá nessa fanart, ainda usando o pedaço de carne como um porrete hackeado. Meu amigo, eu sempre imaginei isso acontecendo e seria ótimo ver uma batalha de duas figuras que têm essas habilidades que envolvem o Rokushiki. Mas enfim, talvez fique só na imaginação mesmo, né? O que a gente tem que lembrar também é que o Shanks ele tem alguma relação bastante oculta com o governo mundial. E a gente agora tem essa informação de que ele roubou essa fruta diretamente de um navio do governo. Existem algumas hipóteses aqui. Pode ser que o Shanks ele tenha roubado essa fruta, o bando do Shanks tenha roubado essa fruta sem o governo saber quem é que tinha roubado, ou pelo menos o Roos soube quem roubou, mas ficou algo oculto na época, alguma coisa assim. Mas pode ser que o Shanks ele tenha usado, quem sabe, mais uma vez, aquela autoridade dele que a gente não sabe ainda de onde vem, filho da Imp-sama. Assim como ele teve a autoridade de chegar e conversar com os Gorosei, assim como ele teve a autoridade de chegar para parar a guerra de Marineford. Eu acho que talvez essa autoridade tenha sido usado, quem sabe, para também roubar a fruta do governo, simplesmente porque ele queria. Mas se a gente considerar a hipótese mais pé no chão, talvez o governo ele quisesse transportar essa fruta, assim como tivesse talvez transportando outras frutas ou outras armas ou o que quer que seja, simplesmente para ela ser entregue a algum agente do governo prodígio ou algum marinheiro que tivesse para receber a fruta. Nada mais além disso, assim como eu falei no review, já aconteceu de membros da CP9 receberem frutas do governo, então talvez essa seja uma prática comum, seria a opção mais viável, a opção mais pé no chão para a gente acreditar aqui. Porque se a gente considerar que a fruta seria algo dignamente especial, a gente tem que se perguntar por que ela estaria sendo transportada e para onde ela estaria sendo transportada. Muita gente teoriza que talvez essa seja a fruta do Joy Boy, que o primeiro usuário da Gomu Gomu no Mi tenha sido o próprio Joy Boy, e eu não descarto essa possibilidade. Eu particularmente acho que seria muito mais viável ele possuir essa fruta, ele ter possuído essa fruta, mais do que o próprio Roger, que seria completamente incondizente, com certeza, pelas comparações e pela fama que o próprio Roger tinha, alguém já teria feito essa comparação, alguém já teria aberto o bico, e se fosse a fruta do próprio Shebek, por mais que ele seja um personagem apagado da história teoricamente, ainda existem personagens que conheceram esse personagem, como o próprio Barba Branca, o Kaido, a Big Mom, o Sengoku, vários personagens, o próprio Garp também, então eles são personagens de peso e com certeza também teriam feito algum comentário se essa fosse a fruta do Shebek. Mas como o Joy Boy é uma figura ainda completamente oculta na história, a gente sabe extremamente pouco, a gente só sabe algumas menções sobre o personagem, mas nada em relação ao poder dele, eu acho que seria minimamente viável. Só que, mais uma vez eu volto para aquela pergunta, por que e para onde essa fruta estaria sendo transportada? Porque se ela fazia parte, se ela era um poder do Joy Boy, com certeza depois da morte desse personagem, ela já estaria sendo mantida, assim como está sendo mantido o Chapéu de Palha, por exemplo, lá no local em Marijoa, sem ninguém saber o paradeiro dela. Então é muito difícil da gente pensar que essa fruta estaria sendo transportada por aí, sendo que ninguém teria consumido essa fruta antes, décadas atrás. Talvez realmente a fruta da borracha tenha sido consumida por várias pessoas ao longo das décadas. Outra hipótese também é de que a fruta da borracha ela teria sido confundida com a fruta das trevas, afinal elas são frutas bastante parecidas, apesar de pelo menos o bando do Shanks ele ter a fruta catalogada. Eles sabiam qual era a fruta da borracha e na enciclopédia das Akuma no Mi a gente sabe que está listada a fruta das trevas também, e foi dessa forma que o Teach ele sabia como é que era o formato dessa fruta. Outra hipótese que levantaram é de que essa teria sido a fruta da Portuguese de Rude, que a gente não sabe exatamente ainda como ela conseguiu manter a gravidez por muito mais tempo do que o normal, e quem sabe a habilidade da fruta da borracha não teria ajudado ela ali a manter, de acordo com os órgãos dela ali sendo feitos de borracha, não teria conseguido manter ali a gravidez por mais tempo. Se a gente descartar a hipótese da Bonnie ela ter sido envolvida, rejuvenescendo o próprio Ace na barriga da Rude. Enfim, velhas teorias se levantando aqui. E como a fruta ela estaria em jogo, estaria rodando por aí, depois que a morte da Rude ela foi confirmada, quem sabe o governo ele não conseguiu colocar as mãos na fruta também, e assim ela depois disso passou a ser transportada. Então a gente tem algumas hipóteses aqui, as hipóteses mais pé no chão em relação à fruta, a gente tem hipóteses completamente viajadas que a gente teria que fazer um malabarismo enorme para a gente criar um roteiro que justificasse
toda essa viagem que a fruta fez por aí, ou as hipóteses meio termo, que dá pra gente crer, a possibilidade ali da fruta da borracha ela ter sido do Joy Boy. Isso faria com que o Luffy ele se tornasse alguém indiretamente alguém mais especial do que na verdade ele foi apresentado no começo. Toda essa discussão sobre ele ser o garoto da profecia também foi relembrada, né? Com essa hipótese da fruta da borracha ela ser algo especial em sua essência. Eu até planejava falar sobre esse tópico também, só que o vídeo vai ficar enorme, então eu pretendo trazer um outro vídeo, já que já tem boa parte dessa discussão montada aqui, já roteirizada. Então quem sabe num próximo vídeo eu não traga essa discussão aqui sobre o Luffy ser o garoto da profecia e o quanto isso realmente importa pra gente e pros personagens dentro do mangá, pra história dentro do mangá. Se quiserem já deixem suas opiniões aí embaixo pra sim eu levantar algumas hipóteses no próximo vídeo, mas lembrando, se você ainda não for inscrito, aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Nos vemos sexta-feira no próximo review do mangá de One Piece. Até a próxima, tchau!